Olá, tudo bem? Como é que está a sua advocacia aí na área do direito médico e da saúde? Você ainda não é um especialista em direito médico e da saúde, então me siga aqui no canal Prof. Joseval.viana. Quero dizer para vocês que as inscrições de pós-graduação em Direito Médico e da Saúde da Faculdade Legal já estão abertas. Se você tiver interesse em se aprofundar nesse nicho que é extremamente diferenciado, então faça lá a sua inscrição, é um curso que eu coordeno já há mais de 11 anos na Faculdade Legal, ok? Bom, nosso assunto de hoje, contratos de planos de saúde, Código de Defesa do Consumidor e os planos de saúde de autogestão. Se você não assistiu às 3 aulas anteriores, assista, vai me acompanhando aqui, se inscreva lá no meu canal do Instagram, @prof.joseval.viana, e eu vou postando vídeos aqui. Hoje nós estamos falando sobre os contratos de plano de saúde, estamos na 4ª aula, para que você tenha uma visão panorâmica do nosso assunto, assista às 3 últimas aulas, ok? Então, pedindo aí para vocês me acompanharem lá no Instagram também, no @profjoseval.viana, e lembrando vocês que eu sou autor deste livro, Prática Forense em Direito Processual Civil, pela editora Juspódio. Já está na 5ª edição. Ano que vem, 2023, estou lançando o meu livro Direito Médico. É um curso completo de Direito Médico, ok? Muito bem. Vamos, então, começar o nosso estudo com a súmula 608 do STJ, súmula 608 do STJ. Veja que a súmula 608 dispõe o seguinte: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. E aí eu coloquei aqui em negrito, salvo os administrados por entidades de autogestão. Bom, então, vamos fazer aqui uma recordação do que nós vimos na aula passada, ok? Deixa eu colocar aqui. Opa, estou aqui já perdendo um pouco a prática, né? Sendo que não podia. Tantas aulas já online, não é verdade? Muito bem, vamos aqui então verificar o seguinte: quais são os tipos de contratos que nós temos? Vou colocar aqui então, anote aí, né, os tipos de contratos de plano de saúde, de plano de saúde. Professor, por que é importante eu saber disso? Porque se você tiver que propor uma ação judicial para tratar de contratos de planos de saúde, você vai precisar saber quais são os tipos deste contrato, ok? Então vamos para o primeiro tipo do contrato, depois tem uma aula anterior que eu estou falando sobre isso também, você vai fazer lá o seu estudo, as suas anotações. Primeiro, eu tenho o contrato individual, tá? E familiar. O contrato individual e familiar. Então, anote aí, contrato individual e familiar. Contrato individual, você sabe, é aquele beneficiário que contrata um plano de saúde, né, com a operadora e é apenas para ele. A cobertura na saúde, a cobertura assistencial à saúde é para ele. Se for familiar, é para ele e para os parentes, né? Para o esposo, para a esposa, é o filho que contrata um plano de saúde para ele e para os pais, então esse plano é individual. Então, esse plano é familiar. Então, tem o plano individual, é para mim, o plano familiar, para mim e para os meus dependentes. Muito bem. Eu tenho também o chamado plano coletivo. Plano coletivo. Esse plano coletivo é um plano coletivo por adesão. É aquele plano que, em razão da categoria, eu vou aderir a um plano de saúde através de uma administradora de plano de saúde. Exemplo de administradora de plano de saúde, a Qualicorp. Eu sou advogado, eu quero ter um plano de saúde e eu vou aderir à minha categoria. Assim é o dentista, assim é o engenheiro, assim é o advogado, então eu tenho um plano coletivo por adesão. Não preciso necessariamente ser um
profissional autônomo. Eu posso ser advogado, eu sou advogado, posso trabalhar num escritório de advocacia, numa empresa, dou assessoria jurídica, eu sou advogado corporativo, e eu não optei pelo plano de saúde da empresa. Eu optei pelo meu plano de saúde, que é um plano de saúde coletivo, que eu fiz um plano de saúde em razão da minha categoria. Então, isso também é possível. Terceiro, vamos aqui para o plano empresarial. O plano empresarial, que também é por adesão. Esse plano empresarial é aquele que foi disponibilizado para o funcionário, para o colaborador, à época da sua contratação. Então, a operadora, a empresa oferece à operadora de plano de saúde, o plano de saúde que a empresa, então, oferece para os seus funcionários e diz assim para aquele empregado, para aquele colaborador: olha, nós temos disponível aqui esse plano empresarial. É por adesão também, e ele adere àquele plano de saúde empresarial, ok? Então, esses 3 tipos de planos de saúde são essas 3 espécies de contratos de planos de saúde estão aí no mercado. Um pouco mais difícil de você encontrar é o plano individual ou familiar, mas ele ainda existe. Os mais comuns são os planos coletivos e planos empresariais. Professor, eu tenho que discutir uma cláusula abusiva. Eu tenho que discutir aí uma negativa de tratamento. Aí você vai para a fundamentação legal. Qual é a fundamentação legal? Você vai na discussão desses planos de saúde aqui, vamos colocar, você vai poder discutir, né, através, essa discussão pode ser embasada na lei 8.000, vamos colocar aqui, lei 8.000, a lei 9656 de 98, a lei 9656 de 98, que é a lei de planos de saúde. Você vai poder discutir questões que eventualmente estejam vinculadas com a Constituição Federal, com o Código Civil, porque você tem a teoria geral dos contratos, então eu posso discutir com base no Código Civil também e no Código de Defesa do Consumidor. Além, claro, das resoluções, ok? Da ANS e das resoluções da diretoria colegiada da Anvisa. Tá? Além, né, existem leis esparsas, você pode fazer essa discussão. Muito bem. Isso significa que os planos individuais, familiares, coletivos e empresariais, eu tenho aqui essas teses jurídicas que podem ser colocadas, né, na petição inicial. Muito bem. Só que aí, né, vem a súmula 608 do STJ e diz: olha, você pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. Então, a regra geral é que eu vou discutir um plano individual, familiar? Posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Sim. Vou discutir um plano empresarial? Sim. Vou discutir um plano coletivo? Sim. Mas eu não posso discutir, né, aqui, ó, exceto aqueles planos administrados por entidades de autogestão. Eu vou dizer: bom, professor, mas o que é isso, então? O que são esses planos de autogestão? Vamos a eles, vamos entender, né? Vamos primeiro para o conceito de plano de saúde de autogestão. Muito bem, vamos colocar aqui o conceito. Olha lá. O plano de saúde de autogestão é um sistema fechado com um público específico que está vinculado à empresa onde o funcionário irá desenvolver suas atividades profissionais. Em regra, a própria empresa institui e administra, sem qualquer finalidade lucrativa, o programa de assistência à saúde de seus beneficiários, ok? Vamos entender isso aqui para a gente poder saber por que o STJ
decidiu que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nos planos de autogestão. Primeiro, eu preciso entender que a relação, né, que o Código de Defesa do Consumidor vai estabelecer normas e diretrizes entre consumidor e fornecedor. E isso está vinculado a uma relação de consumo. Eu, consumidor, pago, eu tenho uma obrigação de pagar a quantia certa, enquanto fornecedor tem uma obrigação de fazer. No caso aqui, o beneficiário tem obrigação de pagar a quantia certa e a operadora de plano de saúde, que é a fornecedora, tem obrigação de cumprir com a obrigação de fazer. O que é essa obrigação de fazer? É a cobertura médico-assistencial ou a cobertura assistencial à saúde, segundo o contrato. Quando eu falo de plano de saúde de autogestão, aqui eu já começo a entender uma diferença importante. Ele é um sistema fechado com um público específico que está vinculado a uma empresa. Muito bem. Você vai dizer assim, mas isso não seria um plano empresarial? A única diferença é que quem vai administrar, tá? Quem vai administrar esse plano de saúde é a própria empresa, sem finalidade lucrativa. Olha, se não tem finalidade lucrativa, descaracteriza a relação consumidor-fornecedor. E aí eu tenho uma coisa interessante. O plano de saúde de autogestão não está à venda no mercado. É diferente, vou dar um exemplo, vou até citar aqui, vamos imaginar a Sul América. O seu cliente vai trabalhar numa determinada empresa, essa empresa, então, fornece para ele um plano de saúde, que é o da Sul América, ou da Bradesco Saúde, enfim. Muito bem. Eu posso, num plano coletivo, adquirir um plano da Sul América ou um plano da Bradesco Saúde. Eu não preciso necessariamente trabalhar naquela empresa. O plano de autogestão, não. O plano de autogestão não é comercializado. Ele é um sistema fechado para um determinado público, um público específico. Então, são aqueles funcionários, aqueles colaboradores que estão vinculados àquela empresa, àquela atividade profissional, e a própria empresa é administradora daquele programa de assistência à saúde de seus beneficiários, que são os colaboradores e seus dependentes. Então, eu trouxe aqui para você alguns exemplos. Então, aqui, ó, Caixa Econômica, né? A Caixa Econômica de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, por exemplo, e a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Então, quando a gente fala em plano de saúde, são planos de saúde de autogestão. Para eu pertencer, para eu ter um plano de saúde de servidores públicos, eu tenho que ser funcionário público, e assim sucessivamente. Então, existem empresas que têm planos de saúde de autogestão. Eles mesmos administram esses planos de saúde. Então, eles estão fora do mercado. Neste caso aqui, quando eu tiver algum tipo de problema, por exemplo, de negativa de tratamento, que eu estou dando esse exemplo porque ele é o mais comum, não se aplica. Então, eu não vou aplicar, não se aplica o CDC. Não se aplica o CDC. Se você quiser aplicar as demais, se você quiser não, né? Você vai aplicar as demais leis, pode aplicar a Constituição Federal, o Código Civil, a Lei 9656 de 98, as resoluções da Anvisa e da ANS, mas você não pode fundamentar o Código de Defesa do Consumidor. E aí nós temos aqui, né, as teses jurídicas que nós podemos observar. Então, o plano de autogestão não visa ao lucro e não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência desta relação de consumo. Por quê? Porque não visa ao lucro, tá? E não é, inclusive, colocado
esse plano de saúde no mercado para ser comercializado, para ser vendido. E aqui eu trago para vocês, para a gente encerrar aqui esse ponto, né, uma decisão do Superior Tribunal de Saúde, eu ia falar do Superior Tribunal de Saúde, não, do Superior Tribunal de Justiça, desde 2017. Tá? Vamos lá. Plano de Saúde, Entidade de Autogestão, CDC, olha lá, inaplicabilidade. As entidades de autogestão não visam o lucro e constituem sistemas fechados, já que os planos que administram não estão disponíveis no mercado consumidor, em geral, tá? Mas, ao contrário, apenas a um grupo restrito de beneficiários. A segunda sessão desta Corte Superior consagrou o entendimento de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidades de autogestão, haja vista a inexistência da relação de consumo, ok? Então, está aí, quando você for discutir uma cláusula contratual referente a plano de saúde de autogestão, você sabe que você não vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor, ok? Um grande abraço, até a nossa próxima aula. Até mais!